será que essa linha rosa nova da Ruby Rose é tudo isso mesmo? Comprei e vou testar com vocês nesse vídeo. Aproveitando que eu sou uma ótima senhora, que eu escuto as minhas senhoras, vocês sempre me pedem pra ensinar vocês como que eu faço a minha make do dia a dia, as maquiagens que eu apareço aqui. Resolvi aproveitar que eu tenho que testar esses produtos e já trazer esse tutorial para senhoras. Eu começo passando o corretivo pra cobrir principalmente minhas olheiras que me incomodam muito. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui é o corretivo que eu gosto de utilizar da Mary Kay. Eu nem sei se vende mais, porque faz tanto tempo que eu tenho esse corretivo, ele tá só bagaceiro. Inclusive, se você for revendedora Mary Kay, me chama no direct que eu preciso comprar outro. Vou começar aplicando o corretivo. Aplico ele aqui na região da minha olheira. E aí, o que eu faço? Eu venho com minha esponjinha levemente úmida, ó, e vou com batidinhas cobrir a minha olheira. E eu sempre puxo pra cá, tá? Pra cá e pra cima, pra cá e pra cima, porque eu gosto de fazer minha maquiagem com aquele efeito assim. Passo também aqui nessa parte de cima do olho, porque essa minha partezinha aqui, ela é um pouquinho escura. E pra trazer também um olho mais glow, sabe? Uma iluminação pro olho. No nariz, eu vou fazendo isso aqui, ó, pra baixo. E aí eu vou espalhar do outro lado também. Então eu vou passando. O que eu gosto de fazer? Inclusive, eu vou fazer pra fazer uma boa maquiagem aqui no vídeo com vocês. Eu gosto de ter um espelhinho de mão, onde eu consigo aproximar bem da onde eu tô passando a maquiagem, pra ver realmente como é que tá ficando. Ó. Espalhei. Narizinho, espalhei. Aí eu também dou uma puxadinha aqui, ó, pra dar uma iluminadinha na testa. E agora, esse outro lado. Pronto, agora que eu já tô com a minha máscara de Zorro de corretivo, eu venho com a base, senhoras. E agora chegou a hora da gente testar e ver se é isso mesmo. Quando eu fui comprar, o que tava acontecendo? Eu estava com uma base aqui que estava deixando o meu rosto muito branco nos vídeos. Não sei se vocês notaram, mas se não, tô sorry. E quando eu fui testar essa daqui, eu testei a base, fica a dica. Então eu testei a base aqui. Coloquei 3 tons aqui no pescoço. E eu fui além, coloquei também as mesmas bases que eu testei no pescoço aqui, ó, no colo. Porque às vezes, aqui, ó, igual aqui, eu tô gravando, meu pescoço ele tá basicamente escondido. Eu não sou uma pessoa que tem um pescoço muito à mostra. O que vocês vão notar? O rosto e o meu colo. Então, o meu tom do rosto tem que estar o mais parecido possível com o tom do meu colo. Então, aqui, testar a base aqui pra mim foi a melhor coisa. É uma base normalzinha. E tem esse formato aqui, diferente das bases que a gente tá acostumado, que é de rosquear e apertar. Ela tem esse... Como que eu vou espalhar essa base no rosto? Porque a minha outra base, senhoras, vou ser bem honesta com vocês, era a base tradicional, então eu vinha dando pinguinhos no rosto. Um bump pra testa, um pro nariz, um pra olheira, outro pra outra olheira, e um aqui, ó, pra essa parte de baixo aqui, ó. Aí ficou uma sujeirinha aqui na ponta que eu limpo com a esponja, pra gente não ter desperdício. E agora eu vou espalhar essa base. E aí, como é que eu faço? Então eu pego aqui, ó, e vou dando batidinhas. Então eu bato ela aqui, a esponja já pegou a base, aí eu espalho ela aqui. Ó, aí bato aqui e espalho, vou batendo e espalhando pra espalhar a base pelo rosto todo. Então agora eu vou espalhando ela com batidinhas. Como vocês podem ver, quando eu comparo o meu rosto aqui com o meu colo, não tem uma diferença gritante. Sobre a base, ela tem vitamina E, ácido hialurônico e ela promete uma cobertura média com acabamento mate. Então quando vocês olham aqui, eu não sei se dá pra perceber no vídeo, mas ela realmente tem um acabamento bem sequinho, ó. Tá vendo? Ela ainda não secou na minha pele, eu ainda sinto, ela é um pouquinho pegajosa, mas a promessa dela é essa. Eu gostei bastante da cobertura dela. Olha aqui, eu tenho, basicamente, não dá pra perceber nenhuma das imperfeições da minha pele. Pra mim, tá ok por enquanto. Vamos dar uma nota inicial aí de 10 de 10. Pra mim, uma base que dá pra você usar ali, bater todo dia, tem uma cobertura boa, é acessível. Continuando com o nosso tutorial, agora nós vamos seguir para o próximo passo. Então, o que que eu faço agora? Se eu fosse fazer os olhos, eu faria os olhos agora. Porém, hoje eu não vou fazer os olhos. Então, vamos por... vou passar uma sombra. Agora é o momento. Passei a base aqui, o corretivo. Agora é o momento de você passar a sombra. Como eu não vou fazer, o meu próximo passo na maquiagem sempre é o contorno. Eu uso esse daqui da Pop, que inclusive já faz, acho que anos que eu tenho ele também. É uma paleta que chama Tropical Skin. Paleta de contorno tem esses 3 tons. Eu sempre uso esses dois. Esse pra bochecha, esse pro nariz, porque eu gosto de um contorno mais discreto no nariz. Vou começar com o contorno da bochecha. E aí, pra contornar a bochecha, eu uso esse aqui, ó. Que vocês podem até ver que é o que mais tá usado. E aí, o que que eu faço? Eu venho, tá vendo essa marquinha aqui do meu osso? Eu venho bem embaixo aqui desse osso mesmo. E vou fazer o contorno aqui, ó. Ó, tá vendo? Ele já marcou. E sempre pra cima, tá, senhoras? Porque a gente quer aquele efeito. Agora, do outro lado. Mesma coisa, ó. Tá vendo? Aí ficou já. Tá bem contornadinho. Aí eu pego esse contorno mais fraquinho pra fazer os cantinhos aqui em cima, que a gente sabe que tem que fazer. Esse contorno mais fraquinho aqui, ó. Fica quase que imperceptível. Pego também esse contorno mais fraquinho pra fazer esse contorno aqui, ó. E agora eu venho com outro pincel, que é um pincel pequeno que eu tenho de base, mas que eu adoro ele pra fazer o contorno do nariz. E aí eu venho daqui, ó, tá vendo? Como se eu viesse a continuidade aqui, ó, da sobrancelha. Ó. E desço até o final. Daqui eu puxo, ó. É isso. Ó a diferença que deu desse lado contornado
pra esse lado não contornado. E aí, pra não parecer que é um nariz pontudo, eu venho aqui, ó, dou uma coisinha levinha, ó. Outra dica é, tá vendo? O meu nariz, ele tem essa marca natural. Quem tem rinite vai entender. Mas ele tem essa marquinha aqui natural. Então eu venho aqui com contorno e passo ele levemente aqui, ó, na marquinha. Ele dá aquela sensação do nariz empinar quando você passa um contorno aqui, ó, na marquinha. E aí ficou assim. Até então, tá ok. Então temos o contorno aqui da lateral, temos o contorno aqui, já fizemos a sombrinha aqui e o nariz, o pó. E esse pó aqui, ele simplesmente promete um efeito mate na pele, que é aquele efeito Photoshop, sabe? Eu fiquei louca quando eu vi esse pó. Ele é um pó translúcido, ele chama Pure Matte. Assim, só comprem. Ele é maravilhoso. Então aqui, a base já secou, já assentou na minha pele. Ela tem aquele efeito mate mesmo, ó, como vocês podem ver, onde tá só a base sem o contorno, ó. Ela já tem esse efeito mate. Como sou uma pessoa que tem uma pele mista oleosa, gosto muito de passar o pó pra selar. Porque se eu começo a transpirar aqui, a base começa a derreter, pelo menos nas minhas experiências com base. Então aqui, ó, o pó, essa é a cor dele, ó. Vou até passar o dedo aqui pra vocês conseguirem ver. Ó, tá vendo? Ó. Ele é um pó translúcido. Então agora a gente vai pegar aqui, ó, a esponjinha. Passamos o pó na esponjinha. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso aqui. O que é esse pó? Juro pra vocês. Olha isso. Ó, ó. Gente, dá pra ver muito nítido. Aqui onde eu passei pó, aqui onde eu não passei pó. Tá vendo aqui com a luz? Eu vou continuar fazendo, ó. 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 Gente, parece que eu simplesmente não tenho poros. Maravilhoso. Esse pó é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa, sabe o que eu esqueci? O blush. Gente, eu esqueci o blush. Antes do pó, eu passo o blush. Por quê? Lembra que eu falei? Se ficar forte, não tem problema, porque a gente ainda vai passar o pó. Então, o pó, ele dá uma suavizada. Entendeu? Então, eu vou passar aqui o blush. Gente, esse blush que eu tenho, ele pigmenta tanto. É da Visela. É o Beauty Blush. Passamos a make bonitinha aqui, ó. Passamos o blush. Agora nós vamos passar o pó. Ó, então vem aqui e pega o pó com a esponjinha, ó. Sem dó. Tá vendo? E aí agora eu vou vir com o pó por cima de tudo. Contorno, blush. Ó, sem dó. Ó. Como vocês podem ver, o lado com pó. O lado sem pó. Com pó. Sem. Agora, o que eu vou fazer é passar o iluminador. E aí eu venho com um pincel maior para as áreas maiores que eu preciso de iluminação. Então, com esse pincel maior eu passo aqui um pouquinho, faço a pontinha do nariz, faço essa parte do contorninho da boca que forma tipo um coraçãozinho, faço aqui essa parte aqui, tudo com um pincel maior. O que eu faço com um pincel pequenininho? O cantinho do olho. Na maquiagem de hoje eu vou usar esse rosadinho aqui, que eu gosto muito dele. E aí eu pego aqui, ó. Sempre pra cima, viu, senhoras? Agora eu vou fazer do outro lado. Aí, ainda desse lado aqui, eu faço aqui, ó, nessa parte da sobrancelha que eu gosto de iluminar. Bem baixinho aqui, ó. Glowzinho bonitinho. Agora do outro lado. Aí eu venho com o iluminador aqui na pontinha do nariz. Aqui no comprimento do nariz. Venho também com o iluminador aqui, ó. E vou passar também um pouquinho de iluminador, bem pouco aqui, ó. Feito isso, eu venho com o delineador. Ó, fiz um lado. E aí, senhoras do pulo do gato, eu venho com o pincelzinho nessa parte de dentro do olho. Ó o tamanho do pincel que eu pego pra passar o iluminador no cantinho interno do olho, ó. E aí eu gosto de fazer um risquinho aqui, ó. Vendo que ele dá uma alongada no olho. Agora, vamos para o outro lado. Ó, aí fiz o delineado e eu vou mostrar um truque pra vocês que eu aprendi esses dias, que eu tô fazendo que tá dando muito certo. O truque é pó no bigode chinês. Resolve muito. Agora, minhas senhoras, é a parte final, é a parte que todo mundo sabe, entendeu? A parte mais fácil da maquiagem, que é o rímel. Aí eu gosto de passar esse rímel aqui. Eu gosto muito dele, porque ele traz muito volume. E esse é alongamento. Então eu venho com a máscara de volume, depois eu venho com a máscara de alongamento. Quando eu tô afim de caprichar na make, eu uso as duas. Quando eu não, ou eu uso uma, eu uso outra, depende do que eu quero. Resultado. E aí eu passo um pouquinho no cílio de baixo, pouca coisa. Abrir mais meu olhar. É isso, senhoras, é isso, ó. A make pronta. Eu vou finalizar com este batom aqui, que é um batom rosinha. Maravilhoso. Eu amo esse batom. E é isso. Acabou. Pronto. A minha make tá pronta pra mim. Esse é o resultado, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Assim, acho que fica melhor pra vocês conseguirem visualizar. Esse é o resultado da minha make. Nariz, boca, olhos. E pronto, senhoras. Vou até tirar aqui, ó. Deixa eu... Ó. Desliguei a luz pra vocês conseguirem ver. Como é que fica na luz natural do dia. Que eu tô bem do lado da janela aí, ó. Esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. É sempre isso que eu faço. Porém, eu vou confessar uma coisa pra senhoras. Quando eu tô atrasada e eu tenho que fazer a maquiagem correndo, ela sai melhor, tá? Eu funciono muito sob pressão. É sob pressão que eu faço as melhores coisas, na pressa, na correria. Então, esse foi o resultado da make, espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam e o que vocês acharam da base e do pó. E se vocês vão comprar pra testar.